Por que há preconceito e desinteresse? O que é uma pessoa Uma pessoa normal? normal é uma pessoa estranha. Na minha opinião, é por causa da ignorância que as pessoas têm em relação ao ponto de vista do próximo e que o próximo é outra pessoa como você mesmo. Você não consegue ver aquela pessoa como alguém que vive, que sente, que trabalha, que estuda, que faz qualquer coisa assim como você. Você vê aquela pessoa como algo diferente e nada além disso. E é um fator humano de que a coisa é diferente de você, algo diferente, vai te causar uma estranheza. Então, a falta de conhecimento sobre o próximo ou a falta de empatia até pelo próximo é o que causa isso, na minha opinião. É normal você se sentir com medo em relação a uma coisa nova. É normal, porque é um desconhecido. É um sentimento humano. Mas isso não quer dizer que você precisa ser rude com o outro por conta desse medo. Você pode tentar entender a sua emoção e tentar entender o porquê você tem esse medo. E também tentar entender por que você sente aquilo em relação àquela pessoa. Como que a gente faz para ter uma sociedade inclusiva? Se a gente tem dificuldade de identificar o que é normal. O que configura a exclusão é a falta de acessibilidade para pessoas com deficiência. Eu acho que é a falta de importância que você dá para os problemas que aquela pessoa carrega, que ela já tem que lidar com isso todo dia e ela chega num ambiente onde ela não tem as suas necessidades atendidas com o básico. Acontece muito do que a Nicole falou, de não ter esse acesso. Na minha escola, por exemplo, não tem banheiros para deficientes, não tem estrutura alguma para receber um aluno deficiente. Não tem professores que saibam falar em Libras, conversar em Libras, não tem pessoas preparadas para isso e nem o ambiente em si é preparado. É um exemplo da minha escola, assim como eu também já vi em muitos lugares da nossa cidade. Pessoas autistas, eu acredito que deveriam sim ser mais incluídas, mas às vezes por conta dessa condição não são bem incluídas. Mas mudar de lugar não vai piorar, na verdade, não vai incluir. Não, eu não digo mudar de lugar, eu digo na questão de incluir ela e... Pô, como é que eu vou explicar? Não é mudar o ambiente, é mudar o que ela vai exercer ali. Não deu pra entender, né? De certa forma, você vai estar excluindo ela. Não é excluir. Não é questão de excluir. Com cadeirante corria? Não, mas aí é uma coisa É bem por aí. Então, é bem idiota. Pedir pra ele fazer uma digitação, às vezes organizar. Então, isso aí eu entendi. Sim. Outra coisa que eu entendi foi você botar ele em uma função, você vê que ele não é capaz daquilo. Não é esse lado. Não é bem esse lado, é mais pelo lado de querer encaixar ele na empresa, querer incluir ele, mas de uma forma que ele consiga, entendeu? Nesse caso, Que ele não se sinta desconfortável fazendo uma coisa que ele não consegue. A gente tem essas palavras de coitado, inválido, incapaz. A gente precisa rever esse vocabulário e como que a gente como que a gente deve fazer essa mudança em sociedade para que a sociedade consiga expressar de maneira correta a respeito da pessoa com deficiência. Como eu falei para vocês, o portador de deficiência é errado, é a pessoa com deficiência. Tá? Ela não está portando, ela não está carregando algo que não é dela. A pessoa deficiente é outro termo que a gente precisa também
tirar do nosso vocabulário, porque tem esse caráter de ineficiência. Então, ela é deficiente, então parece que ela é ineficiente para fazer as coisas. Um portador, exatamente porque ele parece que hoje ele tem, amanhã ele não tem. E aí surge a característica, a necessidade da gente pensar em um novo vocabulário como pessoa com deficiência. Por que as pessoas com essas deficiências elas permanecem por mais tempo nas escolas normais do que pelo mesmo período, tendo uma assistência, óbvio, melhor, e depois encaminhado para uma escola onde eles vão desenvolver melhor essas habilidades? É verdade. Porque, por exemplo, se uma pessoa ela é cega, ela fica 2 anos no mesmo ano numa escola, em vez dela passar pela mesma etapa que a gente e depois ser encaminhada para uma outra escola com um preparatório melhor. Ele não era da minha turma, era do 3º ano, que ele já estava com uns 23 anos, ou seja, ele tinha que terminar a escola há muito tempo. Mas pelo fato dele ser autista, deixaram ele na escola, entendeu? Pra ficar estudando. Deixar vocês com essas perguntas. Eu nunca vi isso daí, porque na minha escola do ensino fundamental, do 1º ao 5º, eu lembro que tinha um garoto cego 1 ano acima de mim. Depois que eu saí daquela escola, fui pro ensino fundamental do 6º ao 9º, pandemia. E quando eu cheguei no ensino médio, na escola no ano passado, no caso, eu encontrei esse mesmo garoto, 1 ano depois, no 2º ano. No próximo ano ele estava no 3º e esse ano ele se forma. Eu nunca vi esse negócio de alongarem, continuarem. O problema tá incluindo um padrão que já tá, na minha opinião, já tá errado. Eu não gosto desse padrão de escola que é todo mundo, você pega todo mundo, puxa quem tá lá em cima, puxa quem tá lá embaixo, coloca todo mundo alinhadinho pela idade e vai lá e vai indo um ano. Não, tem sim, gente óbvio. mais nova que eu, que é mais inteligente que eu, tem Sim. gente mais velha que eu que não tem tanto conhecimento. Sim, só que a ideia era fazer as pessoas se sentirem incluídas. Mas aí os professores, alguns tinham essa ideia, tipo assim, beleza, ela precisa aprender certas coisas que os outros não precisam já, né? Que eles já sabem e ela ainda não sabe. Eu vou fazer o quê? Vou ter mais atenção com essa aluna, sabe? É assim, da mesma forma com o rapaz de 23 anos. Então, eu concordo com a ideia dela de que tinha sim que passar por todo o processo, mas que chegasse ali um período que iria para um lugar mais especializado sobre esse Mas eu assunto. acho que são casos e casos. Você olhava pra ele, você via que ele realmente tinha um nível, assim, eu não sei o que ele tinha, não sei se era autismo, não sei. Mas era um nível muito elevado e ele tinha crises dentro da sala, onde ele acabava atrapalhando seus colegas de turma. Então, tipo assim, era um caso que você olhava e falava, não, ele tinha que estar em uma escola especializada. Sim, E mas... que os pais não têm condições de pagar, porque se está em um colégio público é porque não tem condições, gente. Então, tipo, o governo tinha, sim, que dar uma assistência maior para essas pessoas. Então, eu acho que faz bastante sentido haver esses espaços específicos para pessoas com deficiência, porque mesmo que pessoas com deficiência e sem deficiência sejam iguais em questão de cidadania, são muito diferentes em questão de necessidades. Então, não faz sentido o que é adaptado para pessoas com deficiência ser aplicado para pessoas sem. E não é assim uma forma de aumentar a desigualdade, separar a educação dessas duas pessoas, porque... Eu acho que é uma ideia boa, porém, no papel é uma coisa, na realidade é outra, porque cada pessoa é um caso específico. Não é uma forma de segregação, é uma forma de respeitar a individualidade de cada um. Pessoas diferentes. Exatamente. O somos todos iguais não é necessariamente somos todos iguais. Todo Não mundo é igual com a fisicamente. sua limitação. Vocês querem separar as pessoas ou vocês querem Não é juntar? separar. É isso que eu não Não, tô eu entendendo. entendi. Não é tipo separar. criar uma sala separada para eles, com o mesmo conteúdo. Não é separar, Não, gente. É dar uma assistência maior que eles não teriam na Então, mesma no sala com a caso, gente. seria especializar mais os professores. Sim, por exemplo. Não, ter espaços especializados para atender esses professores. Isso aí. Tá, entendi. Quando você junta vários alunos. Pois é meio egoísta pensar dessa forma, achar que seria uma boa ideia colocar todo mundo numa mesma sala e dar o mesmo tipo de atendimento. Sim, não tem como. De certa forma, ele vai ser excluído.
o que eu quero deixar como pergunta para vocês é: se eu, então, que não tenho nenhum tipo de necessidade ou não sou uma pessoa com deficiência, como que fica o meu relacionamento com a pessoa com deficiência? Eu acho que esse tipo de relação é muito importante, porque você pode aprender a conviver com várias pessoas, não só com deficiência, mas com várias personalidades também, de vivência, ideias diferentes de se pensar, uma forma diferente de ver as coisas, ver o mundo, de como funcionam as coisas. É interessante você incluir também essa parte do social para ter mais ou menos essa ideia, tipo assim, a sua visão meio que ampliar, por tipo, poxa, não é só a minha visão de mundo, entendeu? Não é só o que eu vejo, não é só o que eu acho, não é só o que eu sinto que realmente existe. Tem outras pessoas que veem, que sentem, que viveram outras coisas que eu também posso aprender com isso. Eu acho que você tem que também muito respeitar o limite do outro. Fiz o o máximo que pude, sim, e agora eu vou mas é respeitar. que entra o respeito. A pessoa não quer, você não vai obrigar ela só porque, tipo assim, ela é diferente, eu tenho um pensamento diferente do meu, eu quero aprender isso e eu vou fazer a pessoa me ensinar isso. Não é isso. Ela é uma questão de confiança e de respeito. Então, percebe que a gente está falando da pessoa com deficiência, limitando ela. A gente está olhando para essa pessoa e olhando para a deficiência dela, e não para o todo que ela é. Evidentemente que o nosso bate-papo é sobre isso, então a gente está com a fala muito focada nesse vocabulário, mas é ter o cuidado de entender que é uma pessoa, né? É um cidadão, é um sujeito, indivíduo, é um paradigma. Por isso que foi colocado a palavra paradigma, porque ao falar sobre trazê-la para o debate, a gente, de alguma maneira, a exclui por entender que ela é diferente. Por isso que a normalidade é controvérsia e há muitas maneiras de ser normal. Né? Eu acho, assim, na minha cabeça pelo menos, eu não acho que existam pessoas normais, todo mundo é um pouco estranho. Se todo mundo é igual, por que todo mundo não é estranho? Todo mundo é estranho. Eu sou... Todo mundo é estranho. Se todo mundo é igual. Por que há preconceito e desinteresse? A minha opinião sobre isso parte do mesmo pensamento, basicamente, do Caio, que é sobre o preconceito vir desse sentimento de estranheza, do alheio que a gente costuma estranhar, né? O que a gente não conhece, o que é desconhecido pra gente, conceitualmente, de qualquer forma, assusta a gente, né? Qualquer coisa que é desconhecido assusta a gente. Então, quando a gente vê alguma coisa que não é reconhecível, que não é algo que a gente conheça, que a gente não consiga se relacionar, ou que a gente não consiga se entender naquilo, a gente tende a rejeitar. A gente não se reconhece naquilo, então a gente rejeita. Então, quando as pessoas têm preconceito, são com coisas que são coisas e pessoas que elas não se identificam de forma alguma, que são extremamente diferentes delas. Então, esse preconceito, eu acho que vem mais disso, desse sentimento automático de rejeição e de repulsa ao que você não conhece e o que não é igual a você. E o desinteresse, eu acho que vem muito de ignorância também. Eu acho que ignorância é uma boa palavra. E, de certa forma, de não uma proteção, mas de algo de tipo, realmente, se não é igual a mim, eu não preciso me importar, sabe? Se não tem a ver comigo, ou se não tem nenhuma relação comigo, eu não preciso me importar. Então eu não preciso cuidar disso, porque não é alguma coisa que afete a mim, sabe? Não é algo que me afeta, então eu não preciso mudar, eu não preciso me envolver pra mudar, eu não preciso me preocupar com isso. Então eu acho que vem bastante desse sentimento, eu acho. Pessoas com deficiência são aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.
em igualdade de condições com as demais pessoas. Acontece um efeito reverso. A sociedade culpa essas pessoas, a inclusão pressupõe mudança nos recursos que a sociedade propicia a todo cidadão. Inclusão pressupõe equiparação de oportunidade e igualdade de condições. A gente continua esse bate-papo na próxima aula.